Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo 14 da série sobre lógica matemática. E hoje veremos o conceito de extensão e também demonstraremos a consistência do nosso sistema formal L. Muito bem, então primeiramente a definição de extensão. Então uma extensão do nosso sistema L é basicamente um sistema formal obtido pela alteração ou pela ampliação do conjunto de axiomas de L, de tal maneira que todos os teoremas do sistema L continuam sendo teoremas deste novo sistema. Algumas observações. Nada impede, é claro, que novos teoremas possam ser introduzidos nesta extensão. Eu posso, por exemplo, acrescentar novos axiomas àquele sistema L, obtenho uma extensão, e essa extensão possivelmente poderá provar novos teoremas. Não tem problema nenhum. A única restrição, é claro, é que aqueles teoremas do sistema L têm que ser teoremas também dessa extensão. Inclusive, eu poderia ter um sistema formal que seja uma extensão de L, mesmo que eles não compartilhem nenhum dos axiomas de L. Então, mesmo que essa extensão não tenha nenhum axioma em comum com o sistema L, ele continua sendo uma extensão, ele é uma extensão, desde que todos aqueles teoremas do sistema L também sejam teoremas dessa extensão. Muito bem, agora, segundo a definição, uma extensão do sistema L é consistente se não existe uma fórmula A do sistema L, de tal maneira que as fórmulas A e a negação de A sejam ambas teoremas dessa extensão. Então, o que a gente basicamente está dizendo é que um sistema formal ele é consistente se não existe alguma fórmula que seja teorema desse sistema e a negação da fórmula também seja teorema desse mesmo sistema. Agora, claro que essa definição que a gente deu para a consistência de uma extensão de L só faz sentido se o próprio sistema L for consistente. Então, a primeira pergunta é, será que o nosso sistema L é de fato consistente? Então, isso que a gente vai ver nesse teorema. Teorema número 1. O sistema formal L é consistente. Demonstração disso, vamos supor por absurdo que L seja inconsistente. Então, o que significa dizer que ele é inconsistente? É a negação da definição anterior, né? Então, isso quer dizer que existe alguma fórmula que eu chamei de A do nosso sistema L, de tal maneira que tanto A quanto a negação de A são teoremas desse sistema. Agora, lembrando do vídeo anterior, a gente demonstrou o teorema da correção. A gente viu que todo teorema do sistema L é uma tautologia. Então, veja, se A e não A são ambos teoremas do nosso sistema L, então, pelo teorema da correção, tanto A quanto não A, quanto a negação de A, são tautologias, né? Mas só que isso é impossível, é claro, já que se A é uma tautologia, então necessariamente a negação de A é uma contradição. Portanto, aquela nossa hipótese inicial é uma hipótese que nos leva a uma impossibilidade, portanto, L não pode ser inconsistente, e a gente conclui, então, que L é consistente. Agora, a consistência da extensão. Então, segundo o teorema, uma extensão L1 do nosso sistema L é consistente se e somente se existe uma fórmula que não é teorema de L1, né, da nossa extensão.
Então veja, esse teorema parece que nos dá uma condição bastante simples para a consistência de uma extensão, né? Basta que a gente verifique, né, ou encontre uma fórmula dessa extensão que não é um teorema. Vamos à demonstração disso, primeiramente da ida. Então a gente vai supor que L1, que é a nossa extensão, é consistente. Eu quero mostrar que existe uma fórmula que não é teorema de L1. Então, muito bem. Então, se L1 é um sistema consistente, pela própria definição de consistência, para qualquer fórmula A, não pode acontecer de que A e a negação de A sejam ambos teoremas desse sistema. Então, pelo menos uma das duas fórmulas. Pode ser a própria fórmula A, ou pode ser a negação de A. Pelo menos uma dessas duas não é teorema do sistema L1, já que ele é consistente. Muito bem, então a gente já demonstrou a ida do teorema. Se L1 é consistente, a gente sabe que existe alguma fórmula que não é teorema desse sistema. Agora vamos para a volta do teorema. Então a volta é, se existe uma fórmula que não é teorema de L1, então L1 é consistente. E o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar a contrapositiva desta afirmação. Então a gente vai demonstrar que se L1 é inconsistente, então toda fórmula é teorema de L1. Muito bem, então seja A uma fórmula qualquer, né? Uma fórmula arbitrária do meu sistema. Agora, se L1 é inconsistente, o que significa? Significa dizer que deve existir alguma fórmula B de tal maneira que tanto B quanto a negação de B sejam ambos teoremas do meu sistema L1. Então vamos guardar esta informação. Agora, no vídeo 12, eu mostrei um exemplo de que essa fórmula aqui é um teorema do sistema L. Então, a negação de B implica A. Agora, se essa fórmula é um teorema de L e L1 é uma extensão de L, agora lembra que para L1 ser uma extensão do sistema L, o que tem que acontecer? Todo teorema do sistema L também tem que ser teorema dessa extensão. Portanto, se essa fórmula é um teorema do sistema L e L1 é uma extensão de L, então aquela fórmula também tem que ser teorema de L1. Então a gente tem três teoremas do sistema L1. A gente tem B, é um teorema de L1, negação de B é um teorema de L1, e essa fórmula, não B implica A, também é um teorema de L1. Agora veja o seguinte, então a gente tem a fórmula B, que é um teorema de L1, então existe uma prova dentro desse sistema, de tal maneira que B é a última fórmula dessa prova. Vamos supor que ela seja a fórmula I dentro desta prova. O mesmo ocorre para a negação de B. Então, se ela é um teorema de L1, existe uma prova dentro desse sistema, de tal maneira que ela é a última fórmula dessa prova, né? Digamos que seja a fórmula J. E também, esta última fórmula é um teorema de L1. Vamos supor que ela seja a fórmula K da sua prova. Então, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente concatenar todas essas provas, né? Obtém uma sequência única que começa com a prova de B e vai seguindo até a prova desta última fórmula. Agora percebe o seguinte, se eu aplicar modus ponens nas fórmulas J e K, então veja, aqui eu tenho negação de B na fórmula J e na fórmula K, negação de B implica A. Então, por modus ponens, eu posso destacar a fórmula B implica A. Vamos supor que ela seja a fórmula K mais 1.
Agora eu tenho a fórmula B e B implica A. Se eu utilizo o modus ponens novamente, de B implica A, eu posso concluir a fórmula A. Mas lembra que a fórmula A é uma fórmula arbitrária do sistema. Foi a nossa primeira hipótese dessa demonstração. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que, se o sistema L1 é inconsistente, ou seja, se existe uma fórmula B de tal maneira que tanto B quanto a negação de B sejam ambos teoremas desse sistema, então qualquer fórmula é teorema de L1. Então a gente consegue demonstrar por duas aplicações de modus ponens, ou a gente consegue obter uma fórmula qualquer do sistema. Então é claro, se L1 é inconsistente, então qualquer fórmula é teorema desse sistema. Se a gente tomar a contrapositiva, a gente obtém que, se existe uma fórmula de L1 que não é teorema, esse sistema L1 é consistente, que é justamente a afirmação que a gente queria demonstrar. Muito bem, então algumas observações, né? Veja que em um sistema que é uma extensão inconsistente de L, qualquer fórmula é um teorema. Então isso é muitas vezes chamado de princípio da explosão, né? Ou a gente diz que aquele sistema inconsistente é trivial. Então o sistema ele é trivial se toda fórmula desse sistema é um teorema. Então por isso que a consistência é uma propriedade importante dentro da matemática. Porque se a gente trabalha com sistemas inconsistentes, pelo menos dentro da lógica clássica, esse sistema demonstra qualquer teorema. Então a gente perde a noção, digamos assim, daqueles teoremas que são verdadeiros, né, que são corretos, daqueles teoremas que não são verdadeiros, né, ou não são corretos. Agora existem, é claro, outros sistemas para lógicas chamadas de não clássicas que podem ser inconsistentes, mas que não sejam triviais. Muito bem, então por enquanto é isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Caso você queira fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.